A paz do Senhor. Eu vou começar esse programa falando dos peixes, da multiplicação dos peixes. Os peixes da pastora Raquel. Não falo não, né? É que ela é empreendedora. Ela é uma das mulheres da Assembleia de Deus em Rio Branco a dirigir congregações. Pai do Senhor, pastora. Pai do Senhor. Eu vou falar primeiro dos peixes, ou primeiro das ovelhas. Ele gosta do peixe. A senhora é agro, né, pastora? Sou. Cuida de ovelha. Sim. E cuida dos peixes, né? Mas há quanto tempo a senhora é... Primeiro, há quanto tempo a senhora cuida de ovelhas? Cuidar, assim, eu já tenho mais de 20 anos. Só que na frente da igreja nós estamos com 4 anos. Mas desde quando eu comecei, que eu aceitei Jesus, em questão de 1 ano, aí eu já fui para a obra, trabalhar com círculo de oração. Só tem chamado mesmo? Sentia esse desejo de cuidar das pessoas? Ou a senhora se converteu e depois vou te mostrar umas coisas que estão aí que tu não conhecia, não? Assim, acho que também envolve muita criação, né? E a minha família era muito acolhedora, gostava muito de... Era muita fartura, isso. Então a gente sempre foi envolvida nessa... Aquelas casas com a mesa grande, que todo mundo senta e almoça, a hora que quiser tem comida, A casa da minha avó, lá era assim, agregava muitos, que ela tinha muitos filhos, então era neta, E a gente foi criado nesse ambiente, né? Então, aí eu fui... Comendo aquele capitãozinho. Isso, e tinha que comer na bacia, assim, com um monte de primo ao redor, que ela fazia, né? Começa a aprender a dividir, tem paciência, né, pastor? Isso, vai treinando. E aí foi crescendo, aí eu me casei, aí veio... Eu também tive o convívio, né, na casa dos meus pais também, que sempre foi assim. Eles eram crentes ou a senhora... Foi também uma estranha no ninho, como eu fui. Na minha casa, todo mundo é católico. Lá eu apareço crente. Lá também foi assim, né? Eles eram católicos. Eu fiz até a primeira... Comunhão? Isso. Eu fiz crisma, fiz tudo. Fui coroinha, pastora. Hoje eu sou coroinha do pastor Luiz Gonzaga. Aí, pouco tempo de casada que eu estava, e aí Cristo me chamou. Em que lugar era, pastora? A senhora é daqui de Rio Branco? Sou de Rio Branco. Mas assim, morava em colônias? Não, eu toda a vida morei na cidade mesmo. Isso, aqui na cidade de Rio Branco. E a minha conversão foi assim, eu estava sozinha na minha casa e assim, em circunstância que faz a gente chorar, e eu muito experiente, recém-casada, com filho. Problemas em casa. Isso, e de repente, numa noite, eu estava só eu, meus filhos pequenos, eu comecei a ler a Bíblia. Quantos a senhora tem? Eu tenho um casal de filho e 3 netos que eu tenho. Aí eu comecei a ler a Bíblia em Sofonias, e lá falava justamente do juízo final. E naquele momento, assim, a minha atenção foi tão grande na leitura, que eu senti cair umas escamas dos meus olhos, e eu terminei, em poucos versículos que eu li, eu disse, eu não quero isso para mim, não. Aí, a partir daquele dia em diante, veio o desejo de ir numa igreja, né, que eu não tinha. A senhora parou de ir na igreja católica depois da primeira comunhão? Foi, assim, a gente ia... Era meio que formalidade, isso, né, antigamente? Na época, né, que a gente tinha aquele costume já dos pais, dos avós, então eles levavam. Porque ia também. Isso. Ia porque ia o corpo, né? Isso, mas não era aquela coisa de frequentar. Convicção, isso. Não, né? Aí, depois, muito nova também, eu me casei, com 16 anos, e até então eu tenho 28 anos de casada com meu esposo, e ter um casal de filho. E aí começou a surgir a história da Raquel, né, onde o Senhor começou a moldar, e isso é muito... Eu tenho muita gratidão ao Senhor, porque também Ele precisa de muito
disponibilidade nossa, para a gente a conhecê-lo ele, né? Não viver preso em circunstância, porque a vida a gente sabe que ela é uma circunstância constante de dores. Altos e baixos, né? Isso. E aí ele, pela busca, pela entrega, a gente foi adquirindo esse crescimento. E esse pouco tempo que o Senhor me escolheu, eu já fui trabalhar na obra. Como é que a senhora virou dirigente? O É daquelas vezes. Hoje o pastor não veio. Tem tipo alguém que tem uma assim, responsabilidade aqui. Segura aí. Eu fui. A gente vai fazendo a obra do Senhor, mas sem nenhuma intenção. Pelo menos eu não tinha Geralmente quem intenção. não procura esse negócio de cargos acaba recebendo, né? Isso. Aí eu me lembro que eu, muito nova na congregação, e na época o pastor Pedro foi dirigente lá, né? E ele disse para mim, ele disse, eu sei que no final do ano eles fazem uma reunião das mudanças, e eu não estava na congregação. E como a congregação era próximo de casa, eles vieram a pé e chegaram lá em casa e disseram, nós fizemos uma reunião e a senhora vai ser a dirigente do Círculo de Oração. E eu disse, mas pastor, eu não sei, eu não sabia Para administrar aquilo. nada, né? Eu não sabia como. E eu tratava todo mundo como um irmão, eu não sabia dizer assim, vamos receber o pastor. E aí o pastor Pedro foi me ensinando, ele disse, não, mas vai ser a senhora, não se preocupe, a gente vai lhe ajudar. Deus vai lhe capacitando. E aí eu nunca fui de temer, assim, porque eu acho que quando a gente tem assim uma transparência no caráter, essas coisas, a gente não precisa estar mudando de versão em qualquer canto. Então, assim, há o medo, mas eu não temia. Eu sempre gostei de encarar as coisas. Não deu, paciência. Isso. E aí eu comecei ali, fui desenvolvendo um trabalho, e através da busca também, da oração, porque... Então a senhora começou pelo círculo de oração. Foi. Então era uma Assembleia de Deus. Isso. Né? A Assembleia de Deus. Aí eu fiquei... Seus pais não eram crentes? Não, não era. Aí... E como é que a senhora veio assim do... Eu vejo assim, na minha história, eu me lembro que na casa dos meus pais, todo final de semana, havia aquela churrascada, pessoas se reuniam para almoçar, né, e tomar cerveja. Sim. E eu me lembro que eu era muito pequena ainda, eu acho que eu tinha uma faixa de 10 anos a 12, e tinha uma irmã que, aos domingos, eles saíam para evangelizar, e eles batiam a palma lá no portão e a mãe recebia, né? E mesmo tendo um grupo de pessoas lá na... Aquele testemunho de Jeová domingo, não, né? Não. Aí tinha aquele grupo de pessoas que era reunida lá em casa, ela chegava e sentava. Eu me Eram os lembro... evangelistas mesmo. Isso, eu me lembro como se era muito real. Aí ela chegava e sentava bem caladinha lá no estufado, perguntava à mãe se podia ler um versículo. E ela lia assim, bem quietinha. Esse pessoal é perigosíssimo, sabe? Sabia? E ela lia ali bem... Pessoas que chegam assim, como quem não quer nada. Posso ler só uns carocinhos aqui? E ela falava ali sozinha para a mãe, não fazia aquela espanto com nada. O pessoal continuava lá no lugar deles e ela ia embora. E aí eu acho não, Deus eu já era um projeto dele, né? Aí eu hoje, quando a gente puxa na memória e vai vendo a forma em que Deus trabalha, foi lançado semente, né? Então, aquela semente, logicamente, Deus já tinha um plano ali no meio dos meus. Muita gente, sim, mas eles só queriam... Aí ele me escolheu, claro. E eu fui trabalhar com o Círculo de Oração, eu tinha 25 anos. Muito nova. Mas a senhora já era uma senhora casada, já tinha filho? Sim. Aí a gente sente um pacto, assim, em se relacionar, até mesmo liderar pessoas com... idade, né? Mas... E ali aquela menina... Sim. A gente lá tem uma assembleiana... um assembleiano, chega já tá de cabelo branco. E hoje... E você ser a pastora deles. E hoje, quando eu vejo assim, às vezes as pessoas... porque ali é um dirigente novo, ali é uma líder sem experiência. Eu vejo assim, porque Deus investe muito nas pessoas. Pode não ter uma característica, mas certamente tem alguma. Isso. Muito especial. Então, eu fico assim com... Eu vejo que a questão é você estar bem no local que Deus quer, aonde Deus quer, e deixar as coisas
Deus ir moldando, porque tanto a gente, no trabalho, a gente vai sendo moldado e vai vendo Deus moldando outras pessoas, né? E isso é muito gratificante. Chamar de centro, estar no centro da vontade de Deus. Isso, e aí as coisas foram acontecendo, aí eu fiquei um tempo dirigindo círculo de oração, e aí nessa época era a área, e aí o pastor assumiu a área, o pastor Soares na época. E aí ele ficou sondando ali, às vezes ele ia lá em casa, visitava, e eu era muito atarefada, porque trabalhar no mercado não era fácil, eu me levantava muito A cedo. senhora trabalhava em feira? Não, Ou eu tinha... tinha uma Isso, taberninha? era. Um mercadinho? Isso, um mercadinho pequenininho na época, né? É o mesmo nome que tem hoje? E isso é o mesmo nome. Como é que é o nome? Vamos fazer uma propaganda? Bora. Nós estamos ali no mercado Deus Seja Louvado, Deus né? seja louvado. Já era esse nome? Após Quando o era Horto. pequenininho? Isso, era esse nome. Hoje tem mais de um, né? Tem. Na cidade. Para a glória de Deus tem. Eu já comprei Deus lá. tem me agraciado, assim, mas é um peso, porque nós sabemos que... Não é fácil não, né, Não. pastor? Vamos falar disso depois, porque eu quero puxar o negócio do mercado, eu quero falar dos peixes também, né? Mas assim, a senhora então estava ali sendo sondada pelo pastor, que era o seu pastor, e como é que foi que ele chegou a essa... Aí, tá, assim, pronto, vai ser você. A nossa mente, ela não alcança. Ela não alcança, por exemplo, hoje, onde eu estou, a minha mente nunca alcançou isso. Entendeu? Ela não pensava em ser uma pastora? Não, eu sempre gostei, assim, de ajudar. Em qualquer ambiente que eu estou, se as pessoas, eu ver que elas necessitam de ajuda, e eu não sou daquela penetrada, mas quando vai precisando... Tá disponível, isso, né? Eu nunca gostei, assim, de... E aí, então, ele ficou ali sondando, me visitando, e ele disse, quando chegou assim em novembro, ele foi lá em casa, nessa época, e ele disse, irmã Raquel, sabe o que eu quero que a senhora seja coordenadora da área do círculo de oração. Eu digo, não, pastor. E fiquei ali relutando. Em vez de uma congregação, várias da região. Aí eu fiquei relutando, eu falei para ele que não dava, porque até então, assim, o meu esposo era muito focado no mercado, e ele ia nos cultos às vezes... Seu marido nunca ficou chateado com a senhora, não? Não. Ele sempre foi crente? Sempre. Ele nunca... Porque eu me chateava muito com a minha mulher. A minha mulher sumia domingo de manhã. E eu ficava, cadê essa mulher, meu Deus? Claro, vinha com a Bíblia na mão, passava uma vergonha. Ele nunca criticou, nunca falou nada. E nunca impediu. Aí eu disse, pastor, não tem como eu. Só que era assim, eu ficava meio que sobre aviso. Se eu tivesse aqui... ele ligasse, eu tinha que voltar para atender o meu esposo, né? Claro. Então, assim, eu não queria... só vocês vai dar conta, né? Isso, eu não queria assumir compromisso justamente por causa disso, porque a hora que ele precisasse de mim, eu tinha que estar disponível. E ele ficou ali, aí no final do ano, ele ligou para mim. Ligou. Se você quiser beber um pouquinho d'água, fique à vontade, tá? Que essa água é lá do mercado Deus... Seja louvado. Aí o pastor ligou para mim, menina, aí ficou no telefone quase meia hora. Raquel, eu vejo só você para coordenar a área. Eu digo, pastor, não tem como. E fiquei ali relutando com ele, e ele do outro lado. Aí até que eu disse, tá bom. Porque eu também não tinha nenhuma condição, porque na época que... Não é que mudou, mas no começo ali do mercado, a clientela era muito agitada, era muito trabalho. E aí nós se levantávamos às 2h. Para poder, 5 horas da manhã, estar com o mercado aberto. Porque a gente recebia 15 boi na época. 15 boi de sexta para sábado. E então não tinha... Era um açougue. Isso. Aí eu não tinha a mínima possibilidade de assumir nada. Porque às vezes faltava... A senhora cortava também carne? Também, toda a vida eu cortei. Sabe tudo. Separar uma alcatra do fio de dentro? Desossar tudo. Sabe tirar o filé antes Sei. de... Ah, meu Jesus. Sabe, uma piricó apagada na mão. Sou. Meu Deus do céu. Aí eu disse, tá bom, pastor, coloque aí meu nome. E aí eu sempre fui assim, eu digo, se não der certo, eu tentei. E aí eu fui coordenar a área, mas foi muito trabalhoso, porque
tanto quando eu estava dirigindo ciclo de oração, como na área, porque aí dobrou o serviço. Era 4 congregações para mim coordenar, mas Deus foi dando toda a estratégia, toda a dinâmica do trabalho, e eu fui desenvolvendo, e as coisas cresceram, para a glória de Deus. O serviço desenvolveu bem, e aí eu reuni os 4 círculos de oração, parecia assim que era um culto à noite, que as irmãs se empolgavam muito. E eram várias? Sim, e o trabalho prosperou, e ali nós exercemos aquela função, e aí houve a mudança de pastores, né, da área. E aí o pastor na época disse, não, a senhora fique, porque a esposa do outro pastor é nova, ela não vai se interessar muito, ela gosta mais do lado da mocidade. E eu já não queria, eu digo, pastor, deixe ela. A senhora era do círculo de oração, mas não era titular da congregação. Sim. Né? Aí ele pelejou. Geralmente na Assembleia de Deus, a esposa do pastor Isso. é a líder do ministério. Isso, Né? e aí... Sempre, quase sempre, né? Isso. E aí até então eu digo, não, o lugar é dela, né? Dê para ela. Ele, não, ela fique a senhora. E aí eu permaneci trabalhando de novo no círculo de oração. E aí eu já estava com 12 anos, congregando na Vila Nova. A senhora ora muito, pastor? Oro. Todos os dias para a glória de Deus. Assim... É daquelas que começa e não quer mais parar? Se eu pudesse... Que o pessoal acha que é chato? É. Não tem um menino que pede pra gente fazer uma oraçãozinha quando a gente está esticada. Aí o pessoal, para, não, esse monte, esse quer parar. Porque orar é muito bom, né? E assim, por onde eu passei, a oração é a chave, né? E até então, quando o primeiro ciclo de oração que eu assumi, eu me lembro como se fosse hoje. Deus me deu assim todo a estratégia do culto e eu fui fazer aquele culto. Só que quando eu terminei aquele culto, eu saí tão decepcionada. Aí eu até falei para uma irmã que sempre estava assim do meu lado nas companhias das guerras, né? Aí eu disse para ela, digo, olha, eu não vou mais querer dirigir. Aí eu falei para ela, ela disse, não, Raquel, não é assim não. Aí quando foi à noite... A senhora não dominou a liturgia. Isso. Aí eu fiquei um pouco amedrontada, triste, porque eu sou... É horrível. As primeiras são terríveis, são. Né? Porque a gente... Parece que você nunca viu milhares de cultos, mas quando é a sua vez, você esquece de pegar a cabeça. Aí eu peguei, eu digo, não, aí falei para ela, ela disse, não, mulher, vai, nós vamos conseguir. E aí quando foi à noite, o Senhor veio e a gente ouve a voz do Senhor. E aí, de repente, eu ouvi aquela voz e o Senhor disse, olha, círculo de oração é oração. Isso foi logo no começo do ano que eu já tinha assumido. Aí eu comecei a exercer esse ministério da oração pelas madrugadas. E eu tinha mais 2 companheiras de guerra, né? E a gente estava ali... Elas se mantêm lá com a senhora na Vila Nova? Não, hoje uma foi embora para Santa Catarina e a outra, ela é de Porto Velho, ela estava passando Mas a igreja é mesmo assim, né? Sim. Parece um trem. Desce um bocado, entra outro, vai, Mas o maquinista está sempre... É o mesmo que... É o único que não pode pular, né? Aí elas... Eu fui lá e eu vi umas mulheres lá na sua igreja. Isso. Essa daqui já são dessas safras mais agora recente. Mais recente. Isso, porque eu já tenho mais de... Mas tudo parece muito com o líder, né, pastora? Sim. É incrível isso, né? Você olha para uma pessoa, se ela não parecer com o pastor dela, é porque ela não está indo lá. Eu sempre comento isso. E aí Deus foi me agraciando assim com entendimento para lidar com as pessoas, para entender cada comportamento, porque nós precisamos disso. A senhora é muito esquentada? Não. Não é de pegar nas orelhas de vez em quando? Querer, olha, vamos vir cá para uma disciplinazinha. Assim, a senhora é do tempo da disciplina, né? Isso. E assim, sabe o que hoje eu aprendi muito, assim, lendo a palavra de Deus, e o Senhor vai nos orientando pela palavra. Eu sempre digo para as meninas que, algumas pessoas que estão do meu lado, eu digo, Deus, ele nos orienta a fazer um trabalho na igreja, então o que acontece? A gente tem que perseverar naquilo ali. E aí eu até cito o exemplo do nosso pastor, do líder maior, o pastor Luiz, né?
Eu digo, se o pastor Luiz fosse desistir, em termos, vamos colocar aqui como exemplo, a semana de oração e jejum. Porque ele vê que a maioria das igrejas não faz, se ele fosse desistir. Não, Não, ele o pessoal continua. mesmo da igreja não vem. Isso, ele continua com a Se ele mesma desistir, técnica. aí não tem mais, né? E é o que eu digo para elas, os trabalhos estão divididos dentro da congregação. Então, o que acontece? Cada um tem sua função, porque o Senhor disse que ele é o cabeça, nós somos, né? Então, o corpo tem, cada membro tem sua função. Então, eu tenho isso muito comigo. Eu digo, ó, todos nós vamos prestar conta de si, e tudo que está aqui é para a nossa edificação, e a exclusividade de tudo isso é para nós ser abençoados. Então, o que Agora, acontece? o apóstolo Paulo pega pesado, ele diz assim que a gente tem que passar pela tribulação ainda gostando, porque sabe que aquilo ali vai no final ser bom, né? Assim, não tem como andar com Deus sem ser provado, né? Isso. Aí eu mantenho aquilo ali, né, na linha, e eu digo, ó, por exemplo, quando eu coloco uma escala de oração lá, eu jogo no grupo. Se não for, agora eu faço igual o pastor Luiz. Já não é problema meu. É da pessoa que não, né? Então, são essas dinâmicas que a gente vai crescendo. E uma das experiências maior que eu tive agora é quando eu fui assumir congregação. Porque eu já, um ano, a missionária Cacilda ligou para mim e foi assim, bem A instantâneo. secretária-geral da igreja. Isso. Eu estava lá no meu mercado e ela ligou e disse assim, irmã Raquel, o seu nome está sendo cotado aqui. Aí eu... Para dirigir a congregação. Sim. Aí eu preciso de uma resposta agora. Assim... Eu fiquei assim, meia sem entender, porque ela deve ter passado muitas vezes por esse tipo de situação, né, de decidir. Aí eu fiquei assim, porque eu digo, meu Deus, eu não sei dirigir igreja. Mas quanto tempo a senhora já dirige? 4 anos. 4 anos. Aí eu... E alguém sabe dirigir? A senhora acha que alguém sabe? Assim, porque ninguém... Assim, não é uma ciência fechada. Não é uma receita pronta, que tem começo, meio e fim. Eu acho que ninguém sabe, porque vai sendo desafiado, né? É por isso que a Sendo experiência moldado. que eu tive, eu vou falar agora. Então, o que acontece? Eu disse, não. Aí eu inventei uma desculpa, porque também eu estava com uma viagem marcada, eu ia passar uns 20 dias fora. Não era bem uma desculpa, né? Porque era verdade isso. Isso. Mas também está bem fedendo, né? Eu estava trocando também um programa lá no mercado, um sistema novo, que isso requer muita atenção, você tem que passar momentos, hora aprendendo. Controle de estoque, essas coisas. Isso, movimentar tudo, então eu digo, não tem como. E aí, passou no ano seguinte, o nosso pastor de regional era o pastor Benes Forte, e já estava nessa transição de mudança, né? E ele ligou para mim. Aí eu digo, meu coração já começou a palpitar. O telefone é ele. Aí eu digo, eu não vou atender. O que esse homem quer, meu Deus? Eu digo, eu não vou atender. Eu fiquei relutando. Aí, ao mesmo tempo, eu digo... Aí eu temo muito. Eu digo, não posso fazer isso. Eu tenho que atender um servo do Senhor. Você talvez não sabe quem é, de quem é que nós estamos falando aqui, Benes Forte. Tem a maior parte do pessoal que assiste ao Pod Crente, sabe, porque ele é bastante conhecido aqui em Rio Branco, é um pastor líder dela. Mas o pastor Benes Forte, o jeito dele falar já é muito específico, Sim. Né? Ele é peculiar, né? Isso. Aí eu ele parece estar brincando, falando sério, né? Aí eu atendi ele, ele só me chama de Raquelzinha. Raquelzinha, eu digo, conte a benção, pastor. Ele disse, rapaz, eu estou lhe ligando, mas não é eu não, é o chefe. É o chefe que pediu, e ele quer que a senhora assuma a congregação. Eu disse, aí eu falei, eu digo, pastor, misericórdia, eu não sei, pastor, dirigir uma congregação. Aí ele disse, não, mas ele está... Achando que a senhora sabe, né? Aí eu fiquei ali meio paralisada alguns momentos, e ele disse, Raquelzinha, não sou eu o chefe. Aí eu disse, pastor, vamos fazer assim.
o senhor coloca meu nome, e se não der certo, pelo menos eu não tentei. Eu falei para ele. E naquela noite, praticamente, eu não dormi. Claro. Porque a congregação é a mesma que eu fui gerada, entendeu? Que eu me É como se alimentei. você se formou e Sim. está dando aula no mesmo colégio. Aí eu temi mais, porque quando eu olhei, eu digo, Senhor, não tinha praticamente quase ninguém dentro da congregação. Eu digo, Senhor, não tem como eu... Aí eu fiquei a noite inteira, assim, pensando nisso e projetando muita coisa na minha mente. E aí, de repente, o Senhor foi colocando nomes na minha mente e o Senhor falou com muita clareza comigo. Ele disse, Raquel, o projeto que eu tinha para a humanidade na época de Moisés, ninguém sabia. Somente Moisés que aceitou quando eu falei com ele. Eu revelei todo aquele plano que eu tinha para Moisés. E as pessoas, elas não precisam saber, alguém precisa acreditar no projeto que eu tenho. Então, o povo da Vila Nova, ele não precisa saber do projeto, quem precisa saber é você, porque sou eu que vou executar através de você. Aí eu fiquei... Para de querer ser autora, porque você não está com essa bola toda também, né? Não E é aí... você que faz milagre, não é você que salva ninguém. Só estou querendo que você se dispõe. Vai ou não vai, Raquel? Isso. Aí eu digo... E Deus começou a montar as peças, né? Dos trabalhos. E aí eu fui me aceitando dentro daquele trabalho. Mas só que assim, um trabalho muito árduo, um trabalho que, quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente vê com muita clareza que a gente precisa perseverar muito na oração. É tipo assim, uma mata bruta, que aquilo Porque ali... os corações das pessoas Isso. são mata bruta. É. Né? E você tem que ter muita graça Sim. e ter muita paciência para Deus poder fazer através de você Sim. com que aquela mata deixe de ser bruta, né? Isso. Vai lapidar as pedras, né? E aí na época eu digo, Senhor, não tinha ninguém nem para me auxiliar. Mas aí Deus foi tão bom, e Ele é bom sempre, né? E Ele é o dono da obra, e Ele foi trazendo e foi agregando pessoas. E aí pessoas também com a maturidade espiritual bem, e nós começamos a orar. Aí nós começamos a ir pela madrugada e começamos também propósito de 12h a 13h. Aí você já começou a receber as estratégias. Sim. E começou a... Aí as coisas começaram a andar, começou... lá não tinha ninguém para tocar um instrumento, não tinha, e Deus foi... arranjando, né? Foi. E as coisas A senhora deram cantou certo. muito antes disso, né? Não cantou, não? Porque o pastor que faz tudo tem que ter adoração, tem que ter louvor, tem que ter quem pregue. Se não tiver outra pessoa, vai ser só você para você mesmo, né? E o interessante é que Deus sempre ministrava no meu coração. Às vezes eu dizia assim, Senhor, como é que vai ser o culto hoje? Porque não tem ninguém. O Senhor disse assim, quantas vezes tu ficou só dentro do teu mercado? E vocês não faziam de tudo. Que vergonha, que pergunta. Aí eu caía dentro com força mesmo, claro. Começava a fazer o que tinha que fazer, porque a obra ela não para. Pastor, eu já estive de cabeça baixa, sem ninguém perto, e perguntando para Deus assim, como é que vai ser hoje? E depois, quando você levanta a cabeça, tem aquelas pessoas ao redor. A senhora passou isso, né? Já. E o senhor esteve lá também, né, ministrando? Eu conheço, eu fiquei muito curioso em me trazer para fazer essas perguntas, né? E aí eu vou entrar na minha curiosidade novamente. Aí, quando a senhora chegou lá, para ser a dirigente da igreja, onde a senhora se converteu, houve reação, porque, que isso, gente? Nós somos a Assembleia de Deus, que negócio de mulher sendo pastor aqui. Teve isso alguma vez? Eu sempre faço isso para as mulheres, porque eu acho que a Assembleia de Deus tem uma imagem completamente equivocada fora. Né? As pessoas acharem que é uma igreja conservadora, machista, não sei o quê. E quando você entra, tem mulher aqui que tem... A pastora Cacilda, que a senhora citou, por exemplo, ela sai celebrando casamentos no Brasil. Glória, né? A Deus. Não é? E há mulheres que dirigem as congregações aqui há mais de 30 anos.
Então, assim, 30 anos não foi ontem que começou, né? Então, Eu, assim, eu fico um pouco constrangida, porque a gente ainda vê um pouco de rejeição, né? Mas, mas a partir dos homens ou das mulheres mesmo? não, das A mulheres pergunta... nem tanto, Tá. mas, assim, dos homens. E, mas eu louvo a Deus porque eu vejo que os próprios homens, os próprios pastores, tipo, a visão que o pastor Luiz está tendo, Uhum. aí já vem aqui O Penas Forte no mesmo. retaguarda os pastores de regionais. Hoje o nosso pastor de regional, o pastor Marivaldo Barro, né? Eu já quero até mandar um abraço para ele. Que ele E é discípulo da mulher dele, né? sim, Ele não pode nem falar nada. então assim, Se tem umas mulheres que são fera nessa igreja, são as mulheres dos pastores, né? aí às vezes, por exemplo, tem atividade na nossa regional e é só eu de mulher que dirijo na regional. Mas ele sempre dá ênfase, olha, tem a missionária Raquel e aquilo ali, né, eu creio que vai dando até motivação para outras. Sim. Hoje são muitas, né, pastor? Aí eu fico meio assim, eu digo, às vezes eu estou na reunião, tipo, nós tivemos agora o encontro de pastores, né, no dia do pastor, e aí chama lá os pastores, aí lá vai só eu, só de Eu mulher. vi uma cena maravilhosa, né? Que o sorteio ia ter um sorteio para os pastores, e era o sorteio de um paletó. Aí eu vi o pastor líder, pastor consertando. Ele disse, olha, dá para comprar um tailleur também, se for mulher. Sim. E acontece mesmo, se você dormir um pouquinho, você se perde nesse negócio, né? É porque Porque tem mesmo uma cultura, né, intrínseca, né, machista, não de maldade, mas de crer que são sempre os homens, né? Tem uma orientação ali do Paulo para uma igreja específica e as pessoas tomam isso como verdade. Isso. Aí, enfim, teologias e teologias, né? Aí, em relação aos trabalhos, assim, eu acho que o relatório as pessoas mesmo, elas vão se dedicando a falar do seu trabalho, né? E tem pessoas que não vai se identificar mesmo. Eu já tenho mais de uns 28 anos de mercado, trabalhando com pessoas, né? Então... E Deus prospera tanto o mercado como a igreja. Isso, então, assim, eu chego e faço, eu não sou muito de estar, né? Eu deixo as coisas acontecer do jeito que é para acontecer. E aí os relatórios... Não reage ao comando de Deus e pronto. Isso, Solta o cabo da nau aí, e vai embora. Por exemplo, para mim chegar até aqui hoje dirigindo a igreja, é sinal que eles tiveram alguns relatórios meus. Um né? testemunho da sua vida. Sim, e eu passei dentro da Vila Nova faixa de entre 10 a 12 anos congregando, então depois saímos de lá, fomos auxiliar, auxiliamos lá na Kadosh, e na época era o pastor Tadeu, e em seguida nós passamos 4 anos na Kadosh e depois fomos auxiliar o pastor Leonido no bairro da Paz. Então, assim, a senhora não ficou só ali também, Isso. Né? Agora, pastor, me diga, como é que dá-se conta de 2 meninos, né? E um supermercado, que hoje não é mais um mercadinho, né? E uma igreja. Que graça é essa? É só a graça. A senhora ainda corta carne, ainda corto. Tica peixe? Também. Descama o peixe? Eu vejo assim que quando Deus traz aquela consolidação na vida do ser humano, o próprio Deus consegue administrar o tempo. Isso. O tempo. Então, assim, hoje, aonde eu estou, Deus ele consegue administrar assim, porque eu vejo com muita clareza ele. Às vezes eu saio muito cedo de casa e aí eu resolvo uma situação nesse mercado, aí eu volto, aí eu tenho o meu particular também, a minha vida, né, os meus momentos, aí eu tenho que resolver. Dá tempo de namorar com esse pastor? Dá. Aí que dá mesmo, porque... tem que ter, né? Lá em casa só eu e ele, né? Meus filhos já casaram. São tudo casados. Aí vocês moram só vocês dois? Há mais de 10 anos. Mora só eu e meu esposo. Aí tem que arranjar um jeito de vamos passar esse tempo aqui, né? Aí... Só que a gente tem uma vida bem equilibrada em organizada. termos... Isso, Aí
Ele é seu fã? Eu acho que ele É? Qual é o nome dele, pastora? é Ronaldo, meu Ronaldo, esposo. pastor Ronaldo. É. Assim, ele não é muito de. Mas ele é pastor ou ele é Ele marido é da meu. pastora? Ele é É o. o missionário. É, ele é aquele que fica ali na minha retaguarda, né? Ok. Quietinho, não é É, muito de é o falar. Arão, alguma, né, É, tem uma função ali, né? é. Ele não é muito de falar. E assim, comentários, ele vem no. A gente fica Uhum. no pessoal, entre nós, né? Mas ele tá sempre ali na retaguarda. Mas é um companheiro sábio, né? Sim. Ajudador E, sábio. e as oportunidades que ele tem, às vezes, assim, do meu aniversário, Uhum. tipo, agora teve o dia do pastor, fizeram lá uma confraternizaçãozinha lá na igreja. E ele fala com muita admiração. Eu vejo que, nesse particular, ele me É admira. um presente de Deus para a É, senhora. porque até dentro do mercado ele não consegue ter uma relação assim da forma que eu tenho, Uhum. de atender, de conversar, então assim Mas ele lhe completa. é, Vocês dois são as um só, né? pessoas elas vêm mais à minha procura Uhum. para resolver qualquer situação, Uhum. todas. Ele fica ali só, Mas não quer dizer que na hora que precisar ele não resolva também. sim, é Claro, né? isso, Ele respeita o sim, seu protagonismo, né? isso. Aí, mas também eu participo tudo para ele, Uhum. né? É. Tudo que vai. A gente está ali, às vezes, se tem alguma tomada de decisão, eu Não há vou. um menor ou maior do que o Não, outro na relação. não. Isso é sabedoria, né, pastor? Isso é A graça. gente sempre está no mesmo nível, eu e Uhum. ele. É claro. Só que ele não tem essa forma de dialogar, de se Sim, cada um expressar. tem suas características, né? Isso. Pastora, e seus filhos são crentes? Meu filho, eu batizei ele há 3 anos atrás. Ele batizou em águas. A minha filha ainda não. Ainda não, né? Mas assim, quando eles eram pequenos, eles Sim. tiveram aquele acompanhamento, Uhum. né? Uhum. Aí depois eles foram crescendo e eu sempre em oração dizia, Senhor, eles já estão ficando com uma mente formada, ideias Uhum. formadas, É né? claro. Que também a gente tem que Uhum. respeitar. É. Mas assim, filhos de pastor, em geral, são muito solitários. E aí Durante um eles, bom período da vida, né? isso, mas aí eles estão assim, sempre, tudo que vão fazer é Uhum. ali do meu lado, não são aqueles Se meninos de precisar, estar, estão lá. isso, de estar Nenhum desses se assim, interessa para cortar peixe nem carne, não. o meu menino corta, É? eles ajudam muito, né? Olha, o supermercado dela, um deles, são dois aqui em Rio Branco, né? Isso, Um fica na subida da Antônio da Rocha Viana, na verdade ali já é a estrada de Porto Acre, isso, perto ali da entrada de quem vai para o Juarez Távora, não, ali subida para Porto Acre. Antes isso, de uma rotatória, tem um posto de combustíveis, isso, e descendo, quando você volta, de novo sentido Horto Florestal, isso. tá lá. Essa propaganda é caríssima, pastor. Vai rolar um peixe aqui. Não tem saída, senhora. Aliás, eu quero lhe agradecer. A senhora mandou um peixe para nós. Fiquei tão feliz que a senhora trouxe aqui. Eu fiquei tanto falando de peixe que a senhora trouxe o dia. Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo, a senhora também, tá? Amém. E as ovelhinhas? As ovelhinhas, Todo mundo é apaixonado pela senhora, pastora. Alguma coisa aconteceu na igreja, algum dia, que lhe marcou profundamente, além dessas outras coisas que a senhora enumera? mas Porque crente que não viu milagres, que não viu situações muito... Assim, é raríssimo, né? Alguém que não viu. isso, Eu conversei aqui com pessoas que já... Eu conversei com uma mulher que morreu, outro pastor que ressuscitou, outro, né, que foi protagonista de um milagre de isso. ressurreição. E a gente conversa, tem muitas coisas, né? Assim, eu tenho muitas experiências na obra com as ovelhas Uhum. e a gente vê a carência que o povo tem em relação às situações que eles vivem diariamente, questão de família, casamento. E até mesmo nessa congregação que eu estou agora, nas placas 2, assim, eu vejo que Deus ele me dá essa visão no pessoal de cada um, né? Uhum. E ali eu tento me aproximar, eu vou me aproximando Dos relacionamentos de casais, não? Ou mais individualmente? do individual, Uhum. né? Até casamento também. Na congregação passada que eu estava, eu acompanhei muito um casamento, Uhum. ali instruindo tal. E aí hoje eles vêm e agradecem,
né? Então, assim, são pessoas que Deus ele coloca um olhar na ótica espiritual e a gente vai tentando se aproximar e levar aquela orientação, aquele consolo, né? Eu tô com pouco tempo agora aqui na Congregação das Placas e eu fiquei assim tão maravilhada porque eles, nos relatos dele, irmã que chora e diz, olha, muito obrigado por você ter chegado até aqui, né? Deus tem lhe trago para cá para ser bênção. Então são coisas que a gente ouve e sente verdade nas ovelhas. Vai sendo verificado, né? Vai Isso. sentindo E uma vontade de fazer mais. experiência que eu tive na congregação passada, porque quando eu assumi, nossa, acho que são novas experiências, novas lutas, novas batalhas, né? E foram assim, muito, porque quando eu me lembro que quando eu fui consagrada aqui, a missionária, num sábado, que nós tínhamos que estar aqui presente, nesse dia eu estava com um irmão meu na Unimed, né, no tempo do Covid, e a minha mãe estava viajando com meu outro irmão, e em novembro do ano retrasado, teve um irmão meu também que mataram ele, e a gente já estava assim, essa situação veio toda para me resolver, né? A mãe estava viajando, e aí eu encontrei ele morto na casa dele, tive que resolver essa situação. E aí no ano seguinte, quando eu fui consagrada missionária para assumir a congregação, eu recebi a consagração e eu tive que ir na Unimed, porque ele estava... E eu só estava eu e ele aqui. Foi horrível aquele negócio, né? Isso, isso era no sábado, aí no domingo ele estava muito ruim, aí eu liguei para a mãe, que a mãe estava na Bahia, eu disse para ela retornar, mas o meu outro irmão que a situação dele estava se agravando demais. E eles conseguiram a passagem e chegaram aqui na segunda de manhã. E saímos do aeroporto, já fomos para a Unimed e ele foi entubado naquele dia. E aí ele ficou entubado uma semana, ele estava atrás de UTI para ele, né? Até fora do estado, não conseguiram. E ele findou que faleceu. E aí, logo em seguida, minha mãe adoeceu também, né? Ela ficou em cadeira de roda, ela passou 3 meses na UTI. Então, assim, e eu dirigindo. Estava dirigindo, era mercado, era dirigindo. E toda essa... Não dava tempo de parar para chorar, não. Não. E ali eu buscando um consolo em Deus. E a minha mãe tinha noite que eu ia dormir com ela e os médicos tinham que correr porque ela estava já passando mal. E aí eu estava no culto, na congregação, nesse dia. Isso era quase nessa época desse tempo. Aí o Senhor usou um pastor e disse para mim, disse, olha, não haverá luto. Eu já tinha perdido 2 irmãos, né? E o Senhor disse, não haverá luto. Durante esse ano inteiro não haverá luto. E tinha dia que eu dizia assim, hoje a mãe não escapa. Tinha momentos que a gente via que foram processos e processos que ela passou que digo, hoje ela não escapa. Mas Deus foi fiel no que Ele falou. E sustentou. E eu glorifico a Ele, porque a gente... Ela está aí novinha em folha? Tá. Comendo peixe? Tá. Como é o nome dela? O nome dela é Francisca. A gente chama ela de Tanã. Hã? A gente chama ela de Tanã. Tanã. Olha aí, ó. Tem que chamar uns pastores para comer um peixe contigo aí, Tanã. Para com isso, hein? E o pastor Clema, ele é a história do peixe, peixe. Maninha, eu fui nascido e criado em Beira de Rio. É porque eu gosto de peixe. A gente tem criação de peixe. Eu sei. Puxei muito aqui por causa disso, né? Sei que vocês são produtores. Isso. Deus abençoe, pastora. Faça multiplicar os seus Amém. peixinhos. Faça multiplicar as suas ovelhas. Amém. Faça multiplicar a graça dele sobre a senhora, a sua Amém. família, que é linda, tá? E sobre as ovelhinhas lá da... Placas 2. Placas 2 agora, né? É. Então pronto, que nós vamos lhe agendar lá. A gente que eu vou lá para receber. Eu vou lá só para ficar orando, ficar lá só recebendo, pastor. Nós vamos lhe agendar lá, professor. Deus ministrar é a palavra. Vou lá. Falar do amor de Deus é tão bom, né? E a presença dele é muito real no culto, né? É mesmo.
É muito gratificante a Muito gente bom. sair de casa e Não dá para adorar não o Senhor. viver na presença do Senhor. Não tem vida fora da cruz, né, pastor? Tem não. Obrigado, tá? Que o Amém. Senhor te abençoe. Estamos disponíveis. Quando Amém. precisar. Amém, igualmente. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todos sempre. E se você crê, assim como eu e a missionária Raquel, a pastora Raquel, diga como nós dizemos. Amém. Amém. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.